seja dada ao nome do Senhor. Queremos louvar a Deus por esta mera oportunidade que Ele tem nos colocado nas nossas mãos para fazer a sua obra. Agradecer ao pastor Alexandre por ter confiado na gente e no ter nos disponibilizado este tempo maravilhoso, livre, para juntos adorarmos o nome do Senhor. Ao Aguinaldo, que na realidade, para mim hoje é o irmão que Deus me deu. Sempre quando a gente conversa pelo zap, eu até chamo ele de mano, porque tem uma consideração muito grande, uma admiração muito grande. O irmão Ricardo Alisson, que Deus abençoe. Irmãos, eu sei que o Deus a quem eu sirvo e você serve está aqui. Ontem a gente encerramos uma campanha como essa que vamos encerrar aqui hoje, e foi uma bênção do céu na vida daqueles que ali estavam. E eu sei que o mesmo Deus que operou em ontem vai operar aqui hoje. Aleluia. Vamos louvar a Deus com uma canção que tem por título Imagine.